Olá, pessoal, graça e paz, que alegria estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo bíblico aqui na ADAI. Eu estou com meu coração muito feliz de estarmos juntos nessa noite e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado. Eu quero começar aqui compartilhando a minha tela com vocês a respeito de tudo que nós vamos conversar hoje. E aqui está. Nós vamos começar esse novo estudo bíblico, esse que tem por tema Raízes, o lugar escondido onde Deus trabalha. Eu não posso deixar de agradecer ao Adai College por estar proporcionando esse estudo bíblico para nós, como tantos outros que nós temos já disponível no canal do YouTube da Adai. Todos esses estudos têm sido muito relevantes para as nossas vidas, para o nosso crescimento. E obrigado Adai College por nos fornecer esses estudos e aproveitar também que nós estamos agradecendo ao Adai College para dizer que as matrículas estão abertas para o curso de formação ministerial e para o curso de certificação pastoral. E o mais legal é que eu estou vendo gente aqui que já está matriculado no Adai College. Eu espero que a gente se veja lá. As aulas começam dia 7 de fevereiro, então já está aí na próxima semana. Se você deseja conhecer mais sobre a Adai College, se você deseja se capacitar mais para a expansão do reino de Deus, essa é uma ótima forma. Conheça os cursos do Adai College, formação ministerial, certificação pastoral, matrículas abertas, início dia 7 de fevereiro. Amém? Então, amém. Quero compartilhar com vocês umas dicas muito valiosas, umas dicas importantíssimas para o bom desenvolvimento do nosso estudo, para que você aproveite ele o máximo possível. E a primeira dica é essa aqui, ó. Abra o seu coração. Gente, quanto mais disponível você se encontrar para mergulhar nesse estudo, pode ter certeza que o maior impacto ele terá na sua vida. Então, abra o seu coração para esse tempo que nós vamos ter juntos aqui. A segunda dica, tenha o e-book em mãos, seja no seu dispositivo, no seu computador ou impresso, da forma como você achar melhor. Mas quanto mais acesso nós tivermos ao material, maiores são as chances da gente memorizar tudo que nós vamos estudar aqui essa noite. Terceira dica, elimine as distrações. Olha, eu tenho certeza que desde que a gente começou, alguma coisa já chamou sua atenção por aí. Porque é assim mesmo. Então, elimine as distrações que possam fazer com que você perca a sua atenção, para que você possa focar nesse estudo aqui e aproveitar ao máximo esse momento que nós teremos juntos. Deixa o celular de lado, e eu tenho certeza que vai ser um tempo especial. Quarta e última dica, mantenha a Bíblia aberta. Quanto mais buscamos na palavra de Deus as respostas para o nosso coração, mais perto do caminho certo estaremos. Então, fique com a Bíblia em mãos aí, nós vamos passear por alguns textos, citar alguns outros, e você pode achá-lo aí e deixar marcado para você continuar estudando ele posteriormente. Certo? Combinado? Então, vamos lá. Vamos dar início aí a esse primeiro tema que nós vamos falar na aula de hoje. É fato que nós estamos falando sobre raízes, não é mesmo? A gente acabou de falar sobre isso. Nosso estudo ele vai tratar sobre raízes. Mas precisamos começar falando sobre processos, né? Processo será a palavra norteadora para o estudo de hoje. E eu quero ler com vocês esse texto bíblico que vai dar base para o nosso estudo, que está em João 15, e aí é um recorte do versículo 5 e do versículo 16. E diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Louvado seja Deus por essa palavra. Gente, algo bem interessante nesse texto de João 15 é que Jesus está falando sobre unidade. E a unidade dele com o Pai. Mas, ao mesmo tempo, ele está mostrando para os discípulos a importância deles também viverem essa unidade.
E eu não sei se vocês sabem, mas esse é um bloco muito importante da Bíblia, pois é a despedida de Jesus. A despedida de Jesus começa ali em João 13, quando começa ali o texto do lava-pés, e vai mais ou menos ali até João 17. E esse texto de João 15 está bem aí. Então, são os últimos ensinamentos de Jesus, e uma das últimas coisas ali que Jesus está ensinando é sobre a unidade. E é importante a gente saber isso, né? Pois se a gente vai falar sobre processos que nos façam construir raízes mais fortes, raízes mais saudáveis, obrigatoriamente a gente vai perceber que também precisamos estar unidos com o Pai. E Jesus ali, no texto que lemos, ele usou a videira como exemplo, pois era aquela forma pedagógica de Jesus, né, para explicar sobre a unidade. Ele deu como exemplo algo que fosse do cotidiano, algo do contexto que eles viviam, para que todos pudessem entender o que ele estava falando. Afinal, Jesus sempre fazia isso, né? Ele não usava o iPhone como exemplo. O iPhone é um contexto atual. Ele sempre usava as plantações, né? E a terra, a água, enfim, coisas que trouxessem esse contexto atual para explicar a respeito do que ele estava ensinando. Por isso Jesus disse: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, a gente começa a perceber que se estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus, nós temos o melhor caminho para criarmos raízes saudáveis e gerarmos frutos que durem. Interessante que o gerar fruto aqui, a gente já pensa que é servir bem no louvor, que é ir para a igreja. Né? A gente acha que gerar frutos talvez se limite somente a isso. Não que não seja. Mas o gerar frutos aqui, talvez que Jesus está falando, é algo muito mais profundo. É quando alguém provar da nossa vida, que essa pessoa sinta o gosto de Jesus, sabe? É quando a pessoa olha para a nossa vida e pensa, poxa, essa pessoa tem algo de diferente. Então, aqui já começa esses frutos que Jesus está falando. E pensando nisso, eu quero te convidar aí para a gente mergulhar fundo nesse estudo bíblico de hoje. E aí, nós vamos começar então a falar sobre os processos de crescimento. Bom, para a gente compreender mais sobre as raízes, sobre os processos que estamos falando aqui, seria muito interessante a gente compreender um pouco melhor sobre o crescimento das plantas frutíferas. Aí você vai me perguntar, pastor, eu entrei numa aula de botânica? Não, calma, não é esse o objetivo. Mas existem algumas semelhanças que talvez façam muito sentido para o nosso coração. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas no ciclo do crescimento das plantas frutíferas, a última etapa é frutificar. A última. Então o ciclo começa onde? Começa a semente sendo lançada no solo. Essa semente é regada. Essa semente começa a se romper. Então ela começa a criar raízes. Esse sistema de... Quem já plantou feijãozinho no potinho? Alguém? Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já acompanhou o feijãozinho no potinho lá com o algodãozinho. É exatamente isso. Aí ela começa a se romper. Depois que se rompe, começa a sair a planta de fato para fora em busca de ar, em busca de luz solar. Então nasce o broto, não é mesmo? E aí, tanto a planta quanto as raízes, elas continuam crescendo até que a planta esteja forte, esteja madura o suficiente. E aí, então, no final do processo, esse processo que foi tão esperado, ela começa a dar os frutos. E olha só uma curiosidade. Você sabia que para as plantas frutíferas sobreviverem de forma saudável e dar bons frutos, as suas raízes elas precisam ocupar muito, muito, muito mais espaço embaixo da terra do que a planta ocupa em cima?
Então, o que a gente vê, né? Talvez ali eu estou vendo uma planta ali, um pé de fruta. Ah, legal, tem talvez 1 metro e pouco, né? Mas o que a gente vê é uma pequena parte de tudo que está para baixo, de tudo que está dentro da terra. Se nós estamos vendo ali uma planta saudável, uma planta frutífera saudável, dando bons frutos, pode ter certeza que muito mais do que está para cima da terra existe ali para baixo da terra. E se nós, então, mediante essas informações, nós fizéssemos um paralelo e percebermos que a frutificação das nossas vidas acontece de forma muito semelhante. E é isso que eu quero convidar vocês para nós vermos juntos. Olha só esse texto. Esse texto diz assim, ó: após nos trazer a vida, Deus nos dá um vislumbre de quem fomos criados para ser nele e o que ele está nos chamando a fazer com ele. E então ele começa a construir um sistema de raízes em nosso coração, que é o lugar onde nos tornamos enraizados em nosso relacionamento com ele. Gente, Deus deseja estabelecer uma conexão íntima com a gente, a ponto de estarmos plenamente unidos a ele, pensando como ele, querendo o que ele quer, falando como ele e fazendo o que ele faz. Esse é o verdadeiro significado de permanecer nele. E é apenas permanecendo nele que vai ser possível que a gente produza frutos e esses frutos durem. E que nessa noite, ao sairmos desse estudo aqui, possamos permitir de fato que Deus comece a construir um sistema de raízes em nosso coração, nos tornando então enraizados em nosso relacionamento com Ele. E olha só, eu queria muito, sim, se você tiver com papel ou com caneta, que você anotasse isso para gravar no seu coração. Tem uma frase que diz assim, ó: para que possamos produzir frutos abundantes e duradouros, Deus precisa nos tornar maiores por dentro do que somos por fora. Gente, isso é muito forte. Eu vou repetir. Para que possamos produzir frutos abundantes e duradouros, Deus precisa nos tornar maiores por dentro do que somos por fora. E existem hoje muitas pessoas buscando ser grandes por fora e se esquecendo de que o primeiro passo do crescimento é ser grande por dentro. As redes sociais, elas estão aí e são prova disso, né? Quem nunca viu aqui pessoas que têm uma aparência grandiosa, mas na verdade estão vazios por dentro? Pessoas que de repente até em algum momento precisaram comprar seguidores para aparentarem ser grandiosas, mas continuam sendo vazios por dentro. Infelizmente, a gente tem vivido numa geração onde aquilo que é visto é muito mais celebrado do que aquilo que não se vê. Por exemplo, ó, hoje as pessoas celebram o emagrecimento, mas não celebram os dias de academia. Emagrecer é bom, mas ir para academia é complicado. Celebram o salário que cai na conta, mas não celebram os dias de trabalho, porque acordar todo dia 5h30, 6 horas não é fácil. Não é isso. Mas, gente, eu tenho uma notícia: no reino de Deus não é assim. Deus celebra o que somos por dentro e não somente aquilo que somos por fora. E o que nós somos por fora precisa ser uma verdade e um reflexo do que de fato somos por dentro. Não pode ser uma mentira. Não podemos aparentar sermos algo por fora e por dentro sermos algo totalmente diferente. E para que isso aconteça, né, para que a gente possa permitir que Deus nos torne maior por dentro do que por fora,
a gente precisa deixar ele construir um sistema de raízes em secreto, antes mesmo de que ele nos conduza a um impacto no mundo. Antes disso, a gente precisa criar raízes. E aí Deus nos planta em 3 solos diferentes. O solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da comunidade. E esses são os temas das próximas aulas. Nas próximas 3 quartas-feiras, nós vamos falar sobre cada um desses temas. Se eu fosse você, eu não perderia por nada, porque as próximas aulas também estão maravilhosas. Mas voltando aqui, nós estamos falando hoje sobre raízes, sobre processos, não é mesmo? Eu gostaria de fazer uma pergunta e que você respondesse para o seu coração. Uma pergunta retórica para que você responda para você mesmo. Você realmente deseja ter sucesso no desenvolvimento das suas raízes? Porque você precisa responder isso antes da gente dar sequência. Porque talvez se você não quiser, se você, não, pastor, do jeito que tá bom, eu tô assim mesmo e tá tudo bem. Eu não sei se essa aula vai ser assim tão relevante para sua vida, para o seu ministério. Mas se você falar assim, não, pastor, eu quero ter sucesso no desenvolvimento das minhas raízes. A minha resposta é sim. Então, eu tenho 3 chaves aqui que com certeza vão te auxiliar nessa jornada. E eu espero assim que todo mundo aqui tenha falado um sim bem grandão. Vamos lá. A primeira chave. E agora é a hora que você não para de anotar, hein? Continue anotando aí todos os pontos que nós vamos falar aqui. Primeira chave. Podemos começar exatamente onde estamos. Podemos começar exatamente onde estamos. Gente, a gente precisa ter uma certeza. A certeza que estamos onde estamos porque Deus nos plantou nesse lugar. Se você está no seu trabalho atual, saiba que é porque Deus te plantou lá. Se você está na sua faculdade, saiba que é porque Deus te plantou lá. E Deus, ele usa essas coisas, ele usa essas ferramentas que temos, essas fases que vivemos, os ambientes que estamos, para desenvolver em nós essas raízes que tanto precisamos. Ou seja, tudo que estamos passando em todas as áreas da nossa vida tem servido para criarmos as raízes que precisamos. E aí, né, talvez alguém possa estar pensando, pastor, mas quando eu tiver um emprego melhor, aí eu vou fazer isso aqui. Pastor, mas se eu tivesse naquele setor, eu poderia estar fazendo algo diferente. Sinto dizer que não é muito bem assim. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E você pode começar exatamente nesse lugar. E aqui, dando um exemplo para vocês, né, eu me lembro muito de Davi. Né? Se Davi esperasse ser rei para fazer algo para Deus, talvez Davi estivesse esperando até hoje. Tadinho do Davi. E ela está lá até agora esperando. Mas quando a gente olha para a história de Davi, a gente percebe que não é bem assim. A Bíblia diz, né, que quando Samuel chegou ali para nomear um dos filhos de Jessé como rei, onde Davi estava? Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. Ou seja, Davi estava dando o melhor dele com aquilo que ele tinha nas mãos. Ele começou exatamente onde ele estava. E porque Davi sempre dava o melhor que ele tinha, onde ele estava, Deus colocou Davi em um lugar melhor. Outro exemplo. Imaginem só se a gente esperasse que a Dai Santos tivesse um lugar próprio para que a gente começasse a igreja. Para que a gente começasse a fazer os cultos. Talvez a gente estaria esperando até hoje e não teríamos feito nada. Mas não.
Vamos frutificar utilizando exatamente o que temos em mão hoje. Se é o hotel que nós temos, vamos dar o nosso melhor no hotel. Se agora é um espaço de eventos, vamos dar o nosso melhor nesse espaço de eventos. O que importa é termos a certeza que nós estamos usando essas etapas, esses processos, para criarmos raízes e termos raízes cada vez mais profundas, sabe? O pastor Mário Sérgio Cortella, tô brincando, o grande escritor Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, ó: faça o teu melhor com as condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Olha que impactante isso. Vou ler de novo, só porque vocês balançaram a cabeça, acho que vocês gostaram. Faça o teu melhor com as condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Por isso, a boa notícia é que podemos começar esse processo de desenvolvimento das nossas raízes hoje, agora, e no mesmo lugar que estamos. Você não precisa ir para a África para começar isso. Você não precisa mudar de cidade para começar isso. Você não precisa mudar de emprego para começar isso. Você pode começar isso exatamente onde você está e exatamente agora. Olha só. Eu quero que vocês gravem isso no coração de vocês, ó. Deixa eu ver aqui, tem um microfone aberto. Dê uma olhadinha aí, gente. Tem algum microfone aberto aí. Não sei, vou printar. Printa essa foto. Achei. Fechei. Ô, glória. Ninguém viu? Tá tudo certo. Olha só o que o texto diz, ó. Nós só seremos bem-sucedidos no processo quando pararmos de dizer: o Senhor me colocou em matemática e eu odeio matemática, e começarmos a dizer: preciso aprender matemática ou o Senhor não teria me colocado aqui. É exatamente isso, gente. O Senhor é o mestre e nós somos os alunos. É Ele quem monta o nosso curso, é Ele que prepara as aulas. Cabe a nós confiarmos e saber que Ele sabe o que é melhor para nós. E aí a gente pode viver todas as fases tendo a certeza que estamos criando raízes profundas. Ou seja, nunca mais diga: ai meu Deus, eu odeio esse trabalho. Não, diga: eu preciso fazer algo aqui, porque senão o Senhor não teria me colocado aqui. Ah, nossa, mas eu não gosto disso, ô Senhor. Não, mude isso dizendo: Deus tem algo aqui, é por isso que Ele me colocou aqui. O nosso Deus não é um Deus que pretende desperdiçar o nosso tempo com coisas aleatórias. Se estamos onde estamos, é porque Ele nos colocou lá e nós podemos hoje começar uma transformação para que as raízes sejam criadas em nossa vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos lá. Segunda chave. São só 28, tá, pessoal? Tô brincando, são só 3. Já estamos na segunda. Vamos lá. Segunda chave. Não podemos apressar o processo ou pular etapas. Não podemos apressar o processo ou pular etapas. Gente, isso é algo muito sério. Etapas foram feitas para serem seguidas. E quando tentamos pular qualquer uma das etapas, certamente a gente vai ter algum problema. Seja porque ou nós não cumprimos o propósito por completo, ou nós não aprendemos o que a gente deveria aprender. Você já viu aquela pessoa que está há vários anos na mesma etapa da vida? Porque talvez ela ainda não aprendeu o que deveria aprender para avançar para a próxima etapa. E aqui, né? Quem aqui já tentou instalar um equipamento ou montar um móvel, seja o que for, e tinha ali o manual, estavam ali escritas todas as informações a ser seguidas.
se não seguir exatamente como está escrito, gente, alguma coisa vai dar errado. Ou vai faltar um parafuso, você vai falar assim, nossa, mandaram 4 parafusos a mais. Mandaram não, é porque algum lugar ficou sem, sabe? É exatamente isso. Eu lembro aqui uma vez, olha, vou dar um exemplo muito legal para vocês. Eu lembro uma vez que o meu irmão, eu tenho um irmão, o nome dele é Igor, ele deve estar até por aí. Eu lembro que uma vez ele foi trocar um filtro. Sabe aqueles filtros que tem água gelada? Então tem a água natural, a fria e a gelada, né? Então esse é o filtro. Só que dentro desse tal filtro, aí tem o filtro mesmo, né? Aquele que filtra a água de fato. Beleza. Ele foi trocar isso. Aí ele falou assim, isso aqui é moleza, né, gente? É só aqui para trocar. Aí ele abriu, tirou o filtro antigo, colocou o filtro novo, fechou, ligou na tomada e pifou o negócio. Aí eu fui lá, depois de algum tempo, eu fui lá ver o que tinha acontecido, né? Falei, nossa, Igor, era uma coisa tão fácil, o que aconteceu? E a primeira coisa que eu falei foi, cadê o manual? Porque assim, eu preciso confessar um pecado. Eu amo ler manual. Eu leio manual, bula de remédio, descrição de como jogar o jogo. Sabe aquelas coisas que ninguém lê? Pronto. Se tá ali, tem um motivo, eu sempre dou uma lida. Aí eu peguei ali o manual. Tava escrito assim, ó. Abra o filtro, tire o filtro antigo, coloque o filtro novo, aperte o botão reset, feche e ligue na tomada. Aí eu olhei para ele e eu falei, você apertou o botão reset? Aí ele fez aquela cara assim, que vocês estão imaginando. Aí ele falou assim, não apertei o botão reset. Aí eu falei, tá vendo? Foi exatamente isso que aconteceu. Ele não resetou ali o filtro em si, né? E aí estourou uma mangueira lá, enfim, depois a gente consertou. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Esse exemplo, ele mostra de fato que pular alguma fase do processo pode ser a menor fase. Apertar o botão reset, gente, uma coisa simples, mas danificou o filtro, sabe? Então, pular alguma fase do processo, a menor que seja, pode criar um grande problema no futuro. Por isso, a gente precisa viver cada fase, sabe? Não querer antecipar as fases ou pular os processos. E a Bíblia nos orienta também sobre isso, né? A gente pode se lembrar do texto de Eclesiastes 3:1, que diz, tudo tem o seu tempo determinado, né? E há tempo para todo propósito debaixo do céu. É exatamente isso, um tempo para cada coisa, sem antecipar nenhum processo. É isso que Deus espera de nós. E olha só, grave isso no seu coração. Apressar o crescimento é não entender a visão e a dimensão de quem em Deus estamos nos tornando e do que Ele está nos chamando a fazer. Precisamos confiar que Deus nos levará ao nosso destino em seu tempo e Ele mesmo determinará a ordem do processo. Gente, creia nisso. Creia nisso. Não tente antecipar o crescimento. Não tente pular as etapas. Viva cada uma delas. Ainda que não faça o menor sentido. Talvez você está vivendo uma fase hoje que você olha e fala, não faz o menor sentido o que eu estou vivendo. Mas a nossa visão é uma visão muito limitada. A gente só vê o capítulo atual. Deus já assistiu a série toda. A gente está aqui no capítulo 3, mas Deus já está lá no final. Deus já assistiu a série como um todo. Ainda que hoje você esteja vivendo algo que não faça o menor sentido na sua vida, creia que Deus está no amanhã e os planos dele são perfeitos para nós. E aí, talvez eu te pergunto, né? Imagine, talvez se há 5 anos atrás, Deus chegasse para você e falasse, olha, os próximos 5 anos da sua vida vão ser assim, ó. Você vai passar por isso, por isso, por isso, aí você vai chegar aqui, aí você vai alcançar isso aqui, você vai fazer desse jeito e vai ser assim. Eu duvido que você estaria aqui hoje. Eu duvido. Com certeza o medo te paralisaria, você não iria se achar capaz o suficiente. Gente, se Deus me contasse há 5 anos atrás que eu estaria hoje aqui dando uma aula num estudo bíblico para vocês,
certamente eu ia falar, Senhor, com todo respeito, mas acho que o Senhor errou de pessoa. Eu acho que não deve ser eu. Deve ser outro Yuri, né? Não pode ser. E o medo me paralisaria, sabe? Então, por isso, a gente precisa descansar o nosso coração em Deus e saber que Ele irá nos levar ao nosso destino certo, no tempo certo, pelo caminho certo. E Ele mesmo vai cuidar de cada fase do processo. Amém? Olha lá. Próxima chave. Terceira chave. Devemos abraçar o esconderijo. Devemos abraçar o esconderijo. Gente, essa é a terceira chave para termos sucesso no desenvolvimento das nossas raízes. A gente não pode tratar o esconderijo, né, a fase dos momentos no secreto, como fases desprezíveis, fases desnecessárias. Não, não, não. Pelo contrário, a gente precisa abraçar o esconderijo. As nossas raízes, elas só se tornarão mais profundas quando nós dedicarmos mais tempo a esses momentos. Eu me lembro também do texto de Mateus 6:6, que diz assim, ó: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Isso é valorizar o esconderijo. Isso é abraçar o esconderijo. E todos nós, né, eu, você, nós precisamos dos nossos momentos a sós com Deus. E aqui eu acho que vale a pena a gente perguntar como tem andado minha vida devocional, sabe? Como tem sido minha vida de oração? Como tem sido nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos dedicado ao esconderijo? Quanto tempo nós temos dedicado a esse lugar secreto? Que a gente possa refletir sobre isso, gente. E se nós desejamos ser árvores que produzem frutos duradouros, não tem outra forma a não ser termos raízes fortes, raízes profundas. Mas a sacada é que as nossas raízes, elas não vão conseguir penetrar o solo o suficiente se não nos alimentarmos dos nutrientes que vêm do Senhor. Se a gente não está no secreto buscando esses nutrientes, as nossas raízes não vão ter força o suficiente. A gente não consegue por conta própria. Olha só o que diz esse texto. Se amamos mais o holofote do que o secreto, estamos enrascados. Porque significa que nos importamos mais em agradar as pessoas do que a Deus. Olha isso. É no lugar secreto que Deus nos desenvolve e nos torna enraizados em fidelidade e obediência a Ele. Gente, que incrível isso! E se nós reconhecemos que nós somos desenvolvidos nesse lugar secreto, a pergunta que a gente tem que fazer é: quanto tempo temos investido nisso? Será que não tem faltado desenvolvimento em nossa vida espiritual porque a gente está negligenciando essa parte? E a gente precisa tomar muito cuidado, viu, gente? Porque se temos dedicado mais tempo ao holofote do que ao lugar secreto, algo muito errado está acontecendo dentro de nós. Se a gente tem nos preocupado mais em agradar as pessoas do que de fato agradar a Deus, a gente precisa hoje acender um sinal de alerta aí nos nossos corações, porque algo está errado. Por isso, se a gente deseja estar enraizado em fidelidade, em obediência a Deus, precisamos nos dedicar mais a esse lugar secreto, sabe? Pois é nesse lugar que ele nos desenvolve. E eu lembro uma vez que uma pessoa, ela me disse que ela teve uma visão de Deus. E ela estava me contando sobre essa experiência, sobre essa visão que ela teve. E ela disse assim: pastor, nessa visão eu via a porta de um quarto, essa porta estava fechada
E eu estava para o lado de fora do quarto, eu não estava do lado de dentro, eu estava vendo o quarto de fora. Só que na frente dessa porta tinha muito mato. Mato, capim, mato. Sabe aquele quintal abandonado que a gente passa às vezes na rua, tem uma casa que está fechada há muitos anos, aquele quintal começa a nascer mato. Então, a porta dessa visão estava exatamente assim. Muitos matos haviam crescido na frente da porta. E ela ouvia uma voz que dizia assim, olha, como é triste ver que a porta do seu lugar secreto está desse jeito. Ela já não é aberta há muito tempo. E ali, no caso, era Deus a convidando novamente a voltar para o lugar secreto. Mas e se a gente pensasse aqui, como está a nossa porta do nosso lugar secreto? Será que está crescendo mato? Será que a gente não abre faz tempo? Será que não está precisando dar uma capinada, abrir essa porta do lugar secreto, ter esse encontro com Deus lá? Então, que a gente possa refletir sobre isso também. Eu confesso que quando essa pessoa me contou, eu logo associei a minha porta do meu lugar secreto. Eu não gostaria de ouvir Deus dizendo, Yuri, a porta do seu quarto, do lugar secreto, a sua tá ruim, viu? Ninguém passa por lá faz tempo. O mato cresceu, tá horrível. Eu não gostaria de ouvir isso. Acredito que ninguém, obviamente, né? Então que a gente possa, caso você lembrou agora, talvez você nem estava lembrando mais dessa porta, que hoje possa haver essa transformação, que a gente possa chegar lá, tirar esse mato, dar uma pintadinha na porta e principalmente abri-la para entrarmos e ter esse tempo no secreto. Deus, ele nos convida hoje a abraçar o esconderijo. Eu espero que a gente possa fazer isso nessa noite. Amém? Amém. Isso aí, vamos lá. Olha só. A gente está finalizando. Mas talvez, depois da gente ouvir tudo isso aqui, né? Ainda existe, talvez, no seu coração a pergunta. Certo? Se aceitarmos e abraçarmos o processo de Deus, de construir raízes em nós, o que acontecerá? Sabe? Ah, pastor, eu ouvi tudo isso, legal, esses pontos, eu aceito isso, eu quero isso, tá. Se nós aceitarmos isso, o que vai acontecer? Gente, eu quero dizer para vocês que Deus sempre nos aprimora antes de desenvolver a nossa visão. Ele nunca vai nos enviar para algo que a gente não esteja preparado. Ou que talvez não tenha o objetivo de nos preparar. Ou um ou outro. Ou você já está preparado para aquilo, ou tem o objetivo de te preparar para aquilo. Se a gente não entende isso, a gente começa a resistir aos processos de Deus. A gente começa a criar barreiras, a gente começa a ficar frustrado, a gente começa a se decepcionar. Mas não é isso que Deus quer. Se aceitarmos e abraçarmos de fato o processo de Deus, que Ele deseja construir raízes em nós, sabe o que vai acontecer? Não somente nos ergueremos para o nosso futuro, mas também estaremos prontos para ter sucesso no processo. O nosso Deus não é um Deus coveiro que deseja nos matar, que deseja nos enterrar. Não. O nosso Deus é um Deus pedagogo. É um Deus que quer nos ensinar. É um Deus que quer fazer com que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente nos torne pessoas melhores. E faz parte dessa melhoria a expansão das nossas raízes. Lembra que a gente falou lá no início? Uma árvore frutífera, ela é muito maior para baixo do que para cima. É exatamente isso que Deus quer fazer. Antes de você ter uma expansão do seu ministério, e aqui em todos os aspectos, seja profissionalmente, familiar, enfim, seus sentimentos, na relação com a sua família, enfim. Antes de Deus
te dar esse acesso mais expandido para fora, para cima. Ele deseja ir para dentro, ir mais profundo, firmar as suas raízes. E o desejo do meu coração é que a gente possa terminar o estudo hoje buscando iniciar de uma forma intensificada o desejo de desenvolver as nossas raízes, sabe? Que a gente possa abraçar, de fato, os processos de Deus nas nossas vidas e escolher não apenas começar a corrida, mas terminar a corrida. A gente vê hoje muitas pessoas começando e não terminam. Na própria São Silvestre, que o nosso pastor correu esse ano, quantas, eu não sei se 1.000, milhões, não tem esse número, mas eu sei que é muita gente. Começa e quantas terminam? É claro que existe todo um aspecto ali da prova e da participação, é muito legal, com certeza. Superação, a gente sabe disso. Mas na corrida da vida, quantas vezes a gente começa corridas e não termina elas? Talvez porque a gente acha, às vezes, que a corrida da vida cristã é uma corrida em linha reta. Não. A corrida da vida cristã é uma corrida de obstáculos. Sabe aquela corrida que a cada 2 passos o corredor vai lá e pula aquele obstáculo? E o obstáculo, ele está ali e ele faz parte da prova. Não é uma coisa que colocaram ali aleatoriamente, não. Ou seja, na corrida da vida cristã, ter obstáculos faz parte da corrida. Não espere uma corrida em linha reta, sem nenhum tipo de obstáculo. Não é assim. Se fosse assim, a vida seria simples demais e nós nunca nos tornaríamos pessoas melhores. Então, que a gente possa começar a corrida, mas terminar ela também. E que hoje possamos escolher estarmos, de fato, enraizados em Deus. Que as nossas raízes possam ser nutridas pelos nossos momentos no secreto, por esses nutrientes que vêm do Senhor e consigam perfurar o solo numa medida suficiente que consiga sustentar a nossa árvore frutífera que estará para fora. Aí sim, teremos condições suficientes para gerarmos bons frutos e frutos que durem, frutos que permaneçam. Amém? Amém. Olha só, 2 exercícios de fixação. Gente, exercício de fixação é muito bom. Tem pesquisas aí que dizem que aumenta em pelo menos 30%, 40% que você aprendeu quando você responde uma pergunta sobre o que você acabou de estudar. Então, a primeira pergunta aí, ó, conforme aprendemos, quais são os 3 solos que Deus usa no processo de construção de raízes em nós? Depois volta aí nas suas anotações, deixa anotadinho. Inclusive, são os próximos temas das próximas aulas, e você não pode perder. Perguntinha 2. Você já quis pular ou pulou alguma etapa em seu processo de aperfeiçoamento? Se sim, no que isso acarretou? Depois se lembre aí de algum momento, como eu lembrei, né, da troca do filtro. Poxa vida, faltou apertar o botão reset. Não apertou o botão reset e deu tudo errado. Talvez na sua vida, em algum momento, isso aconteceu. Ah, pastor, eu não fiz aquele detalhe e por isso talvez a coisa não caminhou, sabe? Então, nos lembrar dessas fases, dessas etapas, faz também com que a gente corrija os nossos erros futuros, né? Que a gente aprenda com o que a gente cometeu no passado e corrija para as próximas temporadas. E por fim, muito obrigado aí ao da Ecology, que tem nos incentivado a estarmos estudando, nos preparando, criando esses materiais tão relevantes para nós, para a nossa família, para a nossa vida, para os nossos ministérios. E se você deseja ingressar em algum dos cursos, a gente sabe que aqui é um momento curto, né? Nós temos aí 1 hora e 20, 1 hora e meia no máximo de estudo, uma vez por semana. Se assim, pastor, olha, eu estou querendo mais, eu quero me capacitar mais, eu quero estar pronto para a expansão do reino de Deus através do Evangelho. Dia 7/2 começam as aulas e uma informação importante, no dia 4/2, que é sexta-feira agora,
nós vamos ter a experiência da Ecology. Ah, pastor, eu queria conhecer, mas eu não sei se eu vou gostar, se eu vou me adaptar, né? Pois bem, participa da experiência da Ecology, é 100% online, aqui na classe virtual do Zoom, 100% gratuito, sabe? Você vai ter ali uma experiência de como é um dia a dia na sala de aula do college, talvez um gostinho aí para você tirar essa dúvida, né? E ó, não vou dizer não, mas todo mundo que participa da experiência da Ecology sempre recebe um presentinho, hein? Então, esteja lá que com certeza vai ser uma bênção. Eu espero que a gente nos veja nos próximos semestres aí no Adai College. Certo? Bom, eu falei bastante, agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. E aí, gente, fez sentido? O que vocês acharam? Vocês têm alguma pergunta, alguma observação? Hashtag volta Pastor Soeiro. Gente, eu dei o meu melhor, eu prometo, viu? Eu sei que o Pastor Soeiro, pelo amor de Deus, eu amo ouvir ele. Mas enfim, espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem alguma pergunta, mandem aqui algum comentário, alguma colocação. Ó, estamos recebendo uns feedbacks aqui. Parabéns. Ah, vocês são muito gentis, gente. Vocês são bonzinhos demais. É isso que vocês são. Vocês são muito queridos. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? É muito gostoso esse tema de raízes, né? É uma coisa que a gente fala tanto, que a gente consegue fazer uma associação tão legal sobre essa questão botânica também, junto com a nossa vida. Eu gostei bastante. E as próximas aulas estão imperdíveis, hein? Vocês não podem deixar de vir. Olha que legal, gente. Quanto feedback bacana. Obrigado, vocês são demais. Vocês são muito generosos. Obrigado mesmo, de coração. Estou feliz demais que vocês gostaram. Bom, se não temos nenhuma pergunta, só feedbacks mesmo, é sinal que nós estamos chegando ao fim, então, do nosso encontro. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado por esse tempo que nós passamos aqui. Espero do fundo do meu coração que faça sentido para o coração de vocês, que essa 1 hora que a gente dedicou aqui, estudando, aprendendo, conversando, possa, de fato, ter uma aplicação útil na vida de vocês a partir de agora, a partir de amanhã. Sabe, que a gente não se esqueça aí desses 3 aspectos que conversamos e espero que a gente se veja, não, que a gente nos veja. Vai matar o assassinar o português, né? Meu Deus, espero que nós nos vejamos nas próximas aulas, tá bom? Vamos ter um tempo de oração? E aí a gente encerra. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo que tivemos aqui reunidos, através da Tua Palavra, em torno da Tua Palavra, que tanto nos edifica. Pai, obrigado por cada palavra dita nesse lugar, que elas possam encontrar nos nossos corações uma terra fértil, para que de fato crie raízes, e que essas raízes gerem boas árvores, e que essas árvores saudáveis possam produzir bons frutos e frutos que permaneçam. Obrigado porque reconhecemos toda a nossa dependência em Ti, Pai, em todos os processos das nossas vidas. Nos ajude a encontrarmos no Senhor nutrientes o suficientes para que as nossas raízes elas permeiem pelo solo, para que elas adentrem o solo e para que possamos nos tornar grandes árvores para a honra e para a glória do Teu nome. Que essas árvores produzam frutos que permaneçam. E esses frutos não é somente servir na igreja local, o que é muito bom, mas esses frutos para que quando as pessoas olhem para nós, percebam o sabor de Jesus em nós. Que elas possam olhar as nossas vidas, ser a Bíblia que o mundo lê. E quando elas olharem para nós, possam dizer, poxa vida, há algo de diferente aí. E nós sempre diremos que em nós não há nada de especial que não seja o Senhor. Então que as nossas raízes estejam firmadas num solo fértil e que possamos gerar esses bons frutos que permaneçam. Pai, essa é a nossa oração,
com o nosso coração imensamente grato pela noite que vivemos aqui. Que o Senhor fique conosco nas nossas próximas horas, ao nosso deitar, ao nosso descansar e durante toda a nossa semana. Pai, assim nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Boa noite e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.